Olá, pessoal. Novamente sejam todos bem-vindos, ao nosso grupo de saúde coletiva e às nossas aulas que estão sendo apresentadas aqui nesse grupo. A partir de agora, nós daremos início a, ao desenvolvimento, de mais um conteúdo que fará parte das nossas próximas avaliações que virão aí à frente. Enquanto continuarmos aí essa suspensão, do contato, a suspensão das aulas, enquanto continuar a suspensão das aulas, nós continuaremos aqui levando adiante a nossa disciplina através desse grupo. Então, o assunto que eu trouxe hoje para discutir com vocês é o uso de fluoretos em ações de saúde coletiva, tendo em vista aí que nós já estudamos todo um processo histórico da inserção do cirurgião dentista no serviço público, nós já estudamos os princípios e as diretrizes do sistema público de saúde, tanto as gerais, para todos os serviços de saúde, quanto as específicas da saúde bucal. Já estudamos a PNAB de 2004, então agora, para atender, a ementa da nossa disciplina, eu trago aqui este assunto que, de fato, é um assunto de grande importância, para a saúde coletiva na odontologia, sendo que o cirurgião dentista é o principal responsável, por estar desenvolvendo ações de prevenção no âmbito da coletividade e a utilização de flúor, o conhecimento sobre os fluoretos é de suma importância, para o cirurgião dentista, para que ele possa estar desenvolvendo essas atividades, seja onde for, na escola, no consultório, em diversos locais onde tem uma grande concentração de pessoas, e que ele seja o responsável por essas pessoas. Em recente pesquisa realizada no site do CFO, do Conselho Federal de Odontologia, foi obtido esses resultados aqui, dizendo que o Brasil, no ano de 2020, que é o ano atual em que vivemos, aproximadamente 333.643 dentistas, estão registrados, estão devidamente registrados no CRO, no Conselho Regional, dos seus estados em que estão atuando, e por conta disso o CFO tem registrado essa quantidade de dentistas. Só que, se a gente for parar para pensar, parece que é um grande número de dentistas, mas, no entanto, ainda há um registro de 20 milhões de brasileiros dentre-os. Então, nós temos hoje no nosso país uma população acima de 200 mil brasileiros, se a gente for verificar aí nos dados do IBGE. E 20 milhões de brasileiros é um percentual muito alto, de pessoas edêntulas, e provavelmente esse edentulismo, a ausência de dentes, tem sido provocado pela falta de higiene e, às vezes, por uma falta de conhecimento e dentre outras coisas, e por uma falta também de acesso, ao serviço público. Então, assim, a grande quantidade de dentistas que nós temos no nosso país não é o suficiente, não tem sido o suficiente, para conseguir ter melhores índices, de saúde bucal. É lógico que tem toda uma questão financeira, que a grande parte desses dentistas que atuam no nosso país estão atuando exclusivamente no setor privado, e isso acaba causando certas restrições para um grande percentual da nossa população. Então, quanto a esses pacientes edêntulos, vocês vão estar estudando aí mais à frente, nas disciplinas de prótese, que nós classificamos o edentulismo em dois tipos, Temos os edentados totais, que, por exemplo, essa imagem aqui, ela demonstra um paciente que ele é dentado total inferior, ele não tem nenhum dente no arco inferior, e ele é dentado parcial do arco superior, porque aqui dá para ver que tem dois caquinhos de dente aqui, bem miudinho. Aqui nesse outro aqui, ele é dentado parcial, superior, porque faltam alguns dentes aqui em algumas regiões do arco superior. Já no arco inferior, aqui não dá para deduzir se é uma prótese ou se não é. Então, existe essa classificação, dentados totais, eles são pessoas que não possuem nenhum dente, e dentados parciais são pessoas que têm algumas ausências dentárias no arco dental. Então, mesmo que nós tenhamos uma grande quantidade de dentistas no nosso país, nós temos ainda um grande percentual, de pessoas que perderam os dentes por falta de higiene, por falta de acesso ao dentista, por falta de informação.
Então, tendo de posse esse conhecimento, né, que a cárie dentária tem sido a principal causa, né, de perca dental precoce, estudiosos têm procurado métodos, né, para conseguir reduzir a prevalência dessa doença, né? Em meados de 1960, foram observados a redução dos índices da cárie dentária em alguns países, né? E nesses países onde observaram essa redução dos índices de cárie, eles perceberam que tinha incorporação de íons de fluoretos na água de abastecimento. Então, tendo sido acrescido íons de fluoreto à água de abastecimento, levou esses pesquisadores a acreditar, né, que a ingestão diária de pequenas doses de fluoreto protegiam a população dos elevados índices de cárie. Então, essa primeira pesquisa, ela teve esse entendimento inicial, que a ingestão de pequenas doses diárias de fluo eram capazes de reduzir, né, os índices elevados de cárie dentária. No entanto, os anos se passaram, né, de 1960 para 1980. Uma nova pesquisa foi realizada e observaram o declínio da cárie, e foi observado mesmo em países onde a água de abastecimento público não era fluoretada. Então veio, né, aquele alerta, como assim? Países onde a água de abastecimento não tem sido fluoretada têm também conseguido uma redução dos índices de cárie dentária. Então, eles, nessa nova pesquisa, o entendimento já foi diferenciado. Perceberam que tal declínio foi possível graças à utilização de fluoretos por meio de dentes frícios. Então, não era somente a utilização por meio da água de abastecimento, que na água de abastecimento você faz a ingestão do fluo, você engole esse fluo. E já quanto aos dentes frícios, é uma ação ali tópica. Então, isso veio, né, trouxe uma descoberta assim muito grandiosa para a odontologia, né? A eficácia dos fluoretos se dá por meio tópico e não sistêmico, que na pesquisa inicial teve essa falsa impressão de que a atuação do flúor nas águas de abastecimento, elas atuavam por via sistêmica. Quando eu falo via sistêmica, é que essa água era engolida, passava por todo o trato gastrointestinal, esôfago, segue para o trato gastrointestinal completo, e aí lá no intestino ela era absorvido e era liberado na saliva, e por conta disso ia trazer algum benefício para os dentes. No entanto, na nova pesquisa, onde foi feita a mesma pesquisa em locais onde não havia água de abastecimento e ainda assim os índices de cárie tinham reduzido, trouxe a nova compreensão, né, dizendo que a atuação do flúor, o seu efeito com sua eficácia, quando eu falo a utilização por meio tópico, é o simples contato, né, do flúor com a superfície dental, estava ali o protegendo contra a cárie. E esse aqui é o que tem sido defendido atualmente. Nós não mais prescrevemos pastilhas de flúor para as pessoas, porque nós sabemos que tem um maior efeito de ação tópica e não através da sua ação sistêmica. A gente sabe sim que tem a absorção, né, através do trato gastrointestinal, e é liberado na saliva. No entanto, a sua eficácia é maior no contato, né, entre o flúor e a superfície dentária. No efeito tópico, ele tem um contato, uma ação superior. Frente a essas descobertas, né, em 1945 e 1946, os primeiros os primeiros países que passaram a instituir a fluoretação das águas foi os Estados Unidos e o Canadá, que foram os primeiros países que instituíram essa regra, né, de proteção dos dentes. Já no Brasil, essa decisão de fluoretação das águas de abastecimento, ela veio um pouco atrasada, né, em relação aos Estados Unidos e ao Canadá. Nós percorremos aí um tempo ainda de 8 anos para fazer isso aqui no Brasil. E a primeira cidade do Brasil que adotou, né, o abastecimento das águas foi a cidade do Espírito Santo, né, a cidade de Capixaba, de Baixo Guandu, em 1953. E aí só veio tornar-se lei federal no nosso país, né, em 1974, que foi estipulado que seria, a partir daquele momento ali, seria que, como lei federal, né, instituída, que todas as cidades que tivessem água de abastecimento que fizessem a fluoretação dessas águas.
Então, o primeiro resultado, né, favorável que nós tivemos com a fluoretação das águas lá de Baixo Guandu foi esse aqui, né? O índice CPOD, que era de 8,6, ele caiu para 3,7 no intervalo de 10 anos, né? Olha aqui. Em 1953, quando iniciaram a fluoretação das águas em Baixo Guandu, após 10 anos, em 1963, observaram que o índice CPOD caiu de 8,6 para 3,7. Quando eu falo de índice CPOD, pessoal, é o índice mais utilizado para mensurar, né, a experiência de cárie dentária. Esse índice ele é feito na idade dos 12 anos. Eu ainda vou dar uma aula para vocês específica sobre isso, porque ele é o índice mais aceito, né, para mensurar a experiência de cárie de pessoas com a idade índice, né, que é a idade de 12 anos. Então, isso aí, pessoal, esses resultados favoráveis que aconteceram lá embaixo, Guandu, trouxe esse reforço para o nosso país, para estabelecer essa decisão de estender, né, a fluoretação das águas para todas as cidades. Então, assim, expandiu-se intensamente nos anos 1980 e em 2006, já aqui no nosso país, a água de abastecimento já beneficiava cerca de 100 milhões de pessoas, tendo visto que hoje nós já temos o nosso país, ele tem uma população de 210 milhões e 147 mil habitantes. Então, hoje nós já temos uma população bem maior e já tem sido cada vez mais bem aceito, né, essa decisão da fluoretação das águas de abastecimento. É claro que nós temos algumas cidades, alguns bairros mais simples aí, que ainda não tem água encanada, né? Quando eu falo da água de abastecimento, não é a água de poço, né? É a água fornecida pelas empresas de abastecimento. Então, sempre que tem uma empresa que fornece água, é obrigatório que seja feita a fluoretação dessa água, porque traz benefícios, né, para os dentes, traz uma redução dos índices de cárie, sendo que os índices de cárie no nosso país assim tem sido altíssimo. Nós temos conseguido reduzir, né, ao longo da história, mas lá no passado eles eram muito altos mesmo, as pessoas mais, digamos, idade adulta, jovem, e os mais velhos mesmo têm um grande percentual de perca dentária, como eu mostrei para vocês lá nos slides iniciais. Uma informação que poucos sabem, né, o primeiro meio de oferta, de exposição ao flúor fornecido à população foi através das águas de abastecimento. E aí depois de ter o conhecimento, né, da pesquisa lá e que o flúor realmente era algo que fornecia benefícios, né, à estrutura dental, várias coisas foram elaboradas, inclusive até alimentos com flúor, sal com flúor, bochecho com flúor, virou assim uma estratégia comercial mesmo de se vender o flúor quando saíram essas pesquisas. Só que aos poucos, novas pesquisas foram derrubando isso, que não tinha tanta necessidade de colocar flúor em tantas coisas assim para proteger os dentes. Então, assim, no Brasil, os dentifrícios fluoretados passaram a ser comercializados em escala populacional a partir de 1989. E atualmente o Brasil é o terceiro país em consumo per capita de dentifrícios, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. Ou seja, né, pessoal, nós temos 31 anos, basicamente, né, que nós temos os dentifrícios, que nós escovamos os dentes todos os dias, fluoretado. Então é um tempo relativamente curto, ou seja, quem tem mais que 31 anos não começou a sua escovação dental já utilizando o flúor. Eu tenho 35 anos, né? Nasci em 1985. Então, quando eu nasci, ainda não tinha creme dental com flúor assim de fácil acesso. Então, por isso que nós temos aí um grande número de pessoas, né, adultas, jovens e os mais idosos tem um índice de cárie muito alto e tem várias percas dentais ao longo da vida. E aos poucos, pessoal, isso vai sendo modificado, né? Talvez aí a geração que vocês irão atender mais à frente aí não vai ter tanta cárie assim. Vai ter uma redução, né, dos índices de cárie ao ponto de que a nossa atuação como dentista mais aí à frente, ela vai acabar sendo voltado mais a procedimentos estéticos mesmo, voltado às lesões não cariosas, que a gente sabe aí, como nós já temos uma experiência, né, de
estamos vivendo as primeiras experiências de ter dentes na boca por um longo período de tempo, a gente sabe que não é só a cárie que promove o desgaste dentário, a má oclusão promove o desgaste dentário, a escovação excessiva, a recessão gengival promove, né, lesões não cariosas, porque você vai estar exercendo ali uma abrasão muito forte na região cervical onde não tem esmalte e acaba promovendo lesões. Então, com o passar do tempo, com a redução das cáries, não vai ter, digamos que a nossa profissão vai acabar sem atuação, não. Ela vai ter atuação, mas em outras áreas. Aqui é só trazendo uma nova filosofia para vocês do que poderá vir aí à frente no futuro. E é até bom, né? Essa aula tá aqui registrada, que quem sabe aí daqui a uns 20 anos a gente ouça isso aqui novamente e vê se de fato o que as pesquisas têm demonstrado hoje estava indo no caminho correto. Então, continuando aqui, quanto à base legal que foi liberada, foi a Lei 6.050, de 24 de maio de 1974, que dispõe sobre a fluoretação da água em sistemas de abastecimento quando existir estação de tratamento. Aqui nesse slide, dispõe aqui quanto ao percentual. Então, o percentual entre 0,65 e 0,75 é o considerado ótimo. E abaixo disso tem uma outra classificação, e acima disso que são os casos de superfluoretado, que não são doses terapêuticas para uso em água de abastecimento. Então aí esse slide aí é bem autoexplicativo. Quanto à dinâmica de ação do fluoreto, ele vai, na verdade, interferir, né, nas trocas de minerais que nós já conhecemos no estudo da cariologia, né? Ele vai promover, no momento em que o pH da cavidade oral reduz, né, a gente sabe que a superfície dentária perde íons de fosfato e íons de hidroxapatita. E quando há a presença, né, de íons de fluoreto na cavidade oral, o processo dessas trocas eles vão ser meio que alterados. Então, quando o pH da cavidade oral cair, automaticamente vai acontecer, né, a perca de íons cálcio, hidroxapatita, só que no ato da substituição, a hidroxapatita será substituída por fluapatita. Então, qual que é a melhoria que isso vai trazer, né, na constituição da superfície dentária? Quanto mais íons de hidroxapatita forem substituídos por íons de fluapatita, a fluapatita ela é mais insolúvel aos desafios ácidos. Precisa de um pH excessivamente ácido para conseguir dissolver o fluapatita. Já no caso da hidroxapatita, que é a constituição original do nosso dente, tem a necessidade, né, não que tenha necessidade, né, em pH um pouco menos ácido já é capaz de o dissolver. Já no caso da fluapatita é necessário de um pH um pouco mais ácido. Eu vou até falar para vocês em termos de número mesmo quanto ao pH. Então aqui em termos numéricos, olha só o quanto o fluapatita é mais insolúvel do que o hidroxapatita. Então, enquanto o fluapatita ele só começa a se dissolver quando o pH está abaixo de 4,5. Já a hidroxapatita, quando o pH está por volta de 5,5, ela se torna solúvel. Então, por isso que superfícies dentárias com depósitos de fluapatita são bem mais resistentes, porque conseguem resistir os desafios ácidos de maneira mais favorável. Essa aqui é uma imagem de microscopia de varredura, no qual no ponto A é simplesmente a superfície do esmalte, né, normal, na sua composição pura, com apenas o hidroxapatita. Já na imagem 2 está mostrando aqui a superfície dentária, né, com depósitos de... Esses vários pontinhos brancos aí são os depósitos de fluapatita que estão recobrindo toda a superfície de esmalte. Então, isso é o que torna essa superfície mais resistente aos desafios ácidos. Se de repente colocarmos aqui, né, em xeque para fazer um parâmetro de qual é o meio
mais preventivo, que possui maior eficácia, e qual é o que possui a menor eficácia. Então, todos vocês já conhecem a tríade de Case, né, que precisa de um hospedeiro, de bactérias específicas, de uma dieta rica em sacarose e o tempo para que possa desenvolver uma cárie. Então, se nós formos comparar os meios de prevenção, a escovação com creme dental fluoretado sempre é o meio mais eficaz. E se nós formos mostrar aqui um outro meio que seria, no caso, o meio mais arriscado, que não é o tão eficaz, seriam mudanças de comportamento e prática de autocuidado, requerem longos períodos de estímulo e motivação. A gente sabe, né, que um dos nossos papéis é estimular a promoção, né, de melhores cuidados de saúde. No entanto, essas mudanças de comportamento, de deixar de comer alguma coisa ou outra, de tentar usar o, o digluconato de clorexidina 0,12%, que é um agente bactericida, tentar atuando contra as bactérias, a gente sabe que usar isso por muito tempo provoca alterações, né, no paladar, e isso não é ideal, até porque as pessoas não conseguiriam utilizar por longo tempo, por muito tempo, tá usando esses bochechos com clorexidina. Então, frente a todas as vantagens e desvantagens, o melhor método mesmo eficaz comparado a todos os outros sempre é a escovação utilizando creme dental fluoretado. A dieta também é uma coisa meio complexa, né, de se manter. A gente sabe que as pessoas não conseguem restringir o consumo de alimentos açucarados por um período longo. Ela vai acabar voltando e se perdendo por aí. Então, assim, o melhor meio nunca é tentar lutar contra as bactérias utilizando de gluconato de clorexidina, ou tentar modificar completamente a dieta, ou tentar ficar ali quadradinho, né, escovando os dentes o tempo inteiro, deixar de comer certos alimentos, porque a gente sabe que quando compara tudo isso, a escovação de fato é a melhor. E desde que você tenha uma escovação 100% durante o dia, isso daí já vai ter a capacidade de te defender contra a cárie. Sabendo que a segunda escovação ela vem ali para complementar a primeira, mas como a população não tem assim essa escovação muito primorosa, a gente acaba falando em 3 escovações, porque quem sabe a última escovação do dia vai ser a melhor, né? Como se fosse a faxina do dia, para conseguir defender ali frente à cárie. Os meios que hoje nós temos disponíveis, né, para exposição dos dentes ao flúor são os de uso colutório, que são os bochechos, né, que vai ter uma variação aí enorme de percentual de flúor entre um e outro, e isso vai depender muito da indicação, né, que essa pessoa teve para estar utilizando. Nós temos os flúors tópicos em gel, temos os vernizes fluoretados, temos espumas com flúor, temos o ionômero de vidro, né, que é um dos queridinhos aí da saúde pública, que nós teremos aí mais à frente, uma aula sobre a ART, que utiliza exclusivamente o ionômero de vidro para estar melhorando a condição de saúde bucal das pessoas, mesmo em ambientes fora do consultório. Temos o Durafat aqui também, que é um outro tipo de verniz. Então aqui o da SS White, o Fluonis, sei lá como é que é esse nome aqui, que é um mais baratinho. Ele vem nessa composição aqui, vem um solvente e vem o próprio verniz, né? Porque conforme vai passando o tempo, esse verniz aqui, ele vai meio que engrossando, vai ficando difícil de aplicar. Então, por isso que ele vem um solvente para a gente conseguir diluir ele aí dentro do vidrinho com o passar do tempo e ele ficar mais fluido para passar nas superfícies dentárias. Esse aqui, o Durafat, ele vem também é uma espécie de verniz, só que ele é bem mais caro do que o da SS White. Ele vem numa bisnaga parecendo uma bisnaga de creme dental. Então ele já vem diluído e ele, como vem bem tampadinho nessa embalagem aqui, o protege, impede que ele fique mais espesso, né? Então esse aqui é até um pouco mais caro, inclusive ele é bem melhor. Então, quanto aos meios profissionais que nós temos de utilização de flúor, são os flúor em gel, tópico em gel,
os vernizes, que tem esse modelo da SS White, tem o Durafat, que também é um verniz, só muda a forma de apresentação das embalagens. Temos esse aqui que são spray, que é uma espuma. Esse aqui eu praticamente usei poucas vezes na minha vida, eu nem não gosto muito desse aqui não. Tem os ionômeros de vidro, né? E para uso solto aí, que a população pode comprar e usar em casa, tem os bochechos e os géis dentais. Quanto aos cremes dentais disponíveis no mercado, aí a gente tem uma variação entre 1.100 a 1.500 ppm de flúor. Então aí geralmente os de 1.100 são para criança, tem uns também de 500 ppm, é bem complicado de estar achando, mas existem, mas os mais comuns são os de 1.100 ou de 1.500, que são o do adulto, que é geralmente esse que nós compramos aí com certa frequência. Esses da Colgate, que passam na propaganda, geralmente tem 1.100 close-up. O da Associação Brasileira de Odontologia, que é o da Oral-B. E temos também as soluções, né, de fluoreto de sódio, que de acordo com o percentual, né, de flúor, vai ter a sua indicação. Então, para uso diário é de 0,05% e de 0,2% para o uso quinzenal, sendo que 0,05 ele tem 225 ppm de flúor e o de 0,2% ele tem 900 ppm de flúor no vidrinho. Eles vêm mais ou menos assim, um vidrinho, existem diversas marcas. Então recomenda-se que a pessoa faça o bochecho de 10 ml da solução vigorosamente por 1 minuto, seguido da expectoração. A desvantagem desse meio aqui é que ele não pode ser indicado para pré-escolares, né? Por conta do risco de engolir. E geralmente eles têm um sabor de tutti-frutti, de menta, de morango, e aí como tem um sabor assim um tanto agradável, às vezes tem uma tendência dessas crianças quererem engolir isso. Então por isso que não é indicado para pré-escolares, para crianças que não têm assim um domínio daquilo que está sendo colocado na boca. Quanto aos bochechos também, em termos de uso, né, para enfrentamento da cárie na coletividade, em ações escolares, ele tem uma certa desvantagem, porque ele só se torna eficaz de fato se forem feitas 25 aplicações dentro de um ano, né? Então, se for estipulado que faria ali aplicações quinzenais, vai ser necessário que um profissional visite a escola ali no intervalo de 15 em 15 dias, de modo que faça a exposição pelo menos de 25 vezes, 25 aplicações. É um número muito grande, seriam muitas visitas de um dentista naquela escola ali para estar fazendo isso. Então, essa também é uma das desvantagens da utilização do fluoreto para bochecho. E quanto à indicação, no caso do flúor a 0,05%, ele é indicado para pessoas que têm alto risco de cárie. Geralmente são pessoas que usam aparelho ortodôntico. Já no caso do uso quinzenal ou semanal, é indicado para, no caso da saúde coletiva, né, fazer nas escolas de regiões onde não tem água de abastecimento fluoretada. E também é indicado quando a região, né, onde está sendo feita aquela ação tem um índice de CPOD maior que 3 aos 12 anos. Como eu falei para vocês, quanto ao CPOD, nós teremos uma aula bem específica para que vocês entendam e consigam desenvolver uma pesquisa epidemiológica referente ao CPOD e ainda interpretar esses dados. Mas CPOD é índice de dentes cariados, perdidos e obturados. Isso é feito na idade dos 12 anos. Existe toda uma metodologia padronizada para se fazer isso. Um outro meio de exposição ao flúor de uso profissional, nós temos os géis fluoretados, né, de uso tópico. Então, nós temos basicamente dois tipos. Nós temos o de pH neutro, que tem um pH por volta de 6,8, e temos os de pH ácido. Então, uma diferença grande entre os dois é que o de pH neutro, ele contém um percentual de 9.500 ppm de flúor na sua formulação, quanto ao outro, o ácido tem 12.300 ppm de flúor na sua formulação. Qual que é o melhor, pessoal? É indicado que no consultório se tenha os dois, mas, no entanto, o acidulado ele pode provocar
alterações na superfície das resinas compostas. E como ele é ácido, ele torna aquela superfície um pouco mais áspera, perde um pouco o brilho, perde o polimento, e isso também vai ser ruim, porque quanto menos despolido uma superfície, mais favorável ela está para adesão de placa bacteriana. Então é necessário fazer uma avaliação geral da boca para ver se vai se utilizar o acidulado ou o neutro. Então, em geral, nas ações de saúde coletiva, como não dá para ficar olhando de maneira muito detalhada a boca dos participantes naquelas ações de saúde coletiva, então acaba se indicando mais o de pH neutro, né? Porque não dá tempo para você estar olhando numa escola. Quem tem muita restauração de resina ou de algum tipo de material restaurador na boca que pode estar sendo alterado por conta da utilização de um gel fluoretado acidulado. Então acaba que a gente opta mais pela utilização de pH neutro mesmo, embora esse outro aqui seja melhor. Quanto à técnica de aplicação dos géis, são muito fáceis. Geralmente a gente pode estar utilizando umas moldeiras. Existem essas moldeiras de dois tipos. Existe ela desse tipo aqui que é de cera, e internamente ela é revestida por uma espuma. Então você carrega a moldeira, né, com a quantidade de flúor gel lá e amassa ela cobrindo todos os dentes. Aqui, né, eu tenho a outra imagem da moldeira, como eu falei para vocês, olha, ela é é uma moldeirinha de cera, e internamente ela é revestida por uma camada de espuma. Então, quanto à quantidade que deve ser colocada, então você pode pegar um pote de DAP e encher ele, né, aquele pote de DAP padrão, que vocês já devem conhecer, enche ele. Então, metade desse pote de DAP vai ser colocado na moldeira inferior e a outra metade na moldeira superior. Daí, em sequência, é só posicionar na boca do paciente e manter ela ali em posição por um período de 4 minutos. Existe esse outro tipo de moldeira aqui que possui esse cabinho para segurar e ela é coladinha uma na outra. Eu, inclusive, até gosto um pouco mais dessa. Ela é como se fosse... O material dela é acetato, é meio plástico. É um plástico e por dentro dele é revestido por uma camada de espuminha, né? Então, você carrega a moldeira superior com a metade de um pote de DAP e a inferior uma quantidade também, a outra metade do pote de DAP. E aí coloca na boca e aguarda por um intervalo de 4 minutos. Uma outra coisa que talvez vocês deveriam ter pensado aí. É necessário fazer uma profilaxia antes da utilização da aplicação tópica de flúor? O ideal é que sim, porque se você faz a profilaxia previamente à aplicação do flúor, você vai remover ali toda a placa bacteriana e vai remover toda a película adquirida. Então o flúor vai entrar em contato durante aqueles 4 minutos com a superfície do dente direto, né, com a superfície do esmalte de maneira direta. Já nos casos das ações de saúde coletivas nas escolas, não dá para a gente estar fazendo uma profilaxia muito bem feita ali, né? Então, geralmente o que a gente faz é pedir para que escovem os dentes. Então, ali a gente vai estar expondo ao flúor tanto a superfície dentária quanto a superfície da placa. Se não tiver uma profilaxia prévia, você vai só expor ao flúor basicamente uma grande área da placa dental e não só o contato da superfície do dente. Quanto ao tempo de exposição ao flúor, talvez vocês encontrem também na literatura dizendo que o tempo de 1 minuto já é um tempo necessário, mas como eu estou utilizando aqui com vocês o guia de fluoretos do Ministério da Saúde, ele preconiza 4 minutos e é por isso que eu estou colocando para vocês também 4 minutos. Mas o intervalo de 1 minuto a 4 minutos também é aceitável, esse intervalinho aí. Um outro meio profissional também que é bastante utilizado são os vernizes, só que esse aqui ele é um tanto mais caro, né, do que os géis, e eles vão ser um pouco melhores porque, como ele é uma mistura de flúor com resina, ele cola na superfície dentária e passa ali por mais tempo. Uma desvantagem de alguns tipos desses de verniz é que ele altera um pouco a cor do dente. Como ele é meio que uma colinha, ele altera a cor do dente ali por um certo tempo, mas aí conforme vai escovando, vai se removendo e ele vai sendo removido da superfície dental os excessos de resinas que ficam ali colados. E a técnica de aplicação dele é basicamente fazer uma profilaxia, né? Em sequência secar bem a superfície e aplicar ali uma fina camada na superfície do dente. A maior indicação desse tipo aqui é nos casos de lesões cariosas não cavitadas, inclusive a gente consegue muito
a remineralização quando se utiliza esse verniz aqui. A única questão que é bem desfavorável relacionado a esse tipo de fluoreto aqui, verniz, é o preço. Uma bisnaguinha dessa contendo 10 ml custa por volta de R$ 200. Então, em ações coletivas, é bem complicado de estar utilizando isso por conta do preço. Então, nas nossas ações coletivas, se é que nós ainda vamos fazer isso, né, quando as aulas voltarem, a gente não vai estar usando isso aqui não, porque seria R$ 200 cada bisnaga dessa. Então ficaria bem puxado para nós estar custeando isso daí. Mas a nível de consultório, isso daqui é bastante eficaz e é bastante utilizado nas crianças. Quanto à repetição, né, dessas aplicações, elas podem ser feitas de 2 vezes no ano, né? De 2 a 4 vezes no ano pode ser feita. Esse slide aqui é bem autoexplicativo, é só para que vocês tenham um conhecimento um pouco mais apurado. Olha aqui o preço de uma bisnaguinha dessa daqui. É bem mais salgadinho do que o Fluo Gel que a gente costuma comprar para as ações coletivas. Aqui um outro slide só explicando um pouco sobre o mecanismo de ação. Ele é bem autoexplicativo, vai dar para entender. É basicamente o mesmo mecanismo dos demais fluoretos, né? A única diferença é que esse ele se adere, né? Ele tem uma capacidade de adesão muito maior do que os demais, porque ele tem uma camada de resina que automaticamente no ato que você aplica, ele já fica colado na superfície dentária por um tempo bem longo. Essas aqui são imagens, né, de um trabalho que utilizou do Durafat, que é o Fluverniz, para remineralizar superfícies de cárie, né, inicial, lesões esbranquiçadas. Olha aqui como que estava na primeira semana e ao final da 9ª semana de ter utilizado o Durafat, conseguiu remineralizar totalmente, ficando praticamente da mesma cor, né, toda a superfície dentária. Então, isso aqui mostra que ele é muito eficaz e consegue remineralizar superfícies desmineralizadas, se utilizado de maneira adequada e nos intervalos de tempo correto. E quanto a preocupações, né, que se vêem quando fala na utilização de fluo, é a fluorose, né, que a fluorose é um distúrbio de formação dentária causada por excessiva ingestão de fluoretos durante o período de formação. Então é muito importante salientar que o risco de fluorose ele vai mais acontecer no período da amelogênese. Estando ali o esmalte 100% formado, então esse risco já passa a cair automaticamente. Então um adulto nunca vai ter uma fluorose porque está utilizando fluo ali na sua cavidade oral, até porque a sua capacidade de adesão desse fluo é bem reduzida em relação à criança que está no período de erupção inicial ali daquele dente. Quanto à fluorose, existem vários níveis de fluorose, desde um mais brando até um mais intenso. Então aqui nós temos os 2 tipos, né, de fluorose existente. Aqui tem um mais severo, né, que vai promover essas lesões acastanhadas na superfície do esmalte, amarelada, acastanhado, e aqui no caso, né, tem uma que é praticamente invisível nessa foto, que seriam só ali umas ranhuras, né, umas espécies de nuvens mais opacas na superfície do esmalte. Isso parece muito com uma descalcificação inicial, só que quem tem uma experiência maior consegue diferenciar bastante isso. É como se fossem nuvens, né, mais opacas, menos brilhante, esbranquiçada na superfície do esmalte. Essas imagens aqui foram removidas, né, de um artigo que foi publicado que ele veio trazer, né, um certo alívio, que muitas pessoas lá no passado tinham muitos profissionais tinham um pouco de medo de estar utilizando o fluo por conta do risco da fluorose. Só que a fluorose dessa maneira mais intensa aqui, ela é mais tendenciosa de ocorrer nas regiões mais rurais, porque geralmente nas regiões mais rurais as pessoas não têm acesso à água de abastecimento. E algumas regiões do nosso país, do Brasil, né, pessoas que utilizam águas de poços muito profundos, geralmente essas águas elas são contaminadas por flúor numa concentração muito alta. E aí, como as pessoas não têm esse conhecimento, não sabem muito disso, quanto ao percentual de flúor natural que tem nessas águas de poços
poços mais profundos, acaba, além da utilização da água, né, que usa para fazer os alimentos, para escovar os dentes, a água para beber, ainda continua usando os cremes dentais fluoretados, e acaba ali que fica uma dose de flúor muito excessiva no período de formação, de maturação desse esmalte. Então pode estar promovendo esse tipo de fluorose aqui, que geralmente acontece mais nas zonas rurais, que esse artigo que eu estou apresentando aqui para vocês é uma parte, né, desses artigos trouxeram isso. Então isso nos deixa mais tranquilos. Já as fluoroses que foram encontradas recentemente na zona urbana, um trabalho que foi feito lá na região urbana de Bauru, né? A gente sabe que a cidade de Bauru é uma cidade onde a faculdade de odontologia ela é muito desenvolvida e existem muitas pesquisas relacionadas a isso. Então, todas as pesquisas que são feitas na cidade de Bauru, a gente tem uma certa segurança de estar levando isso adiante, levando essas informações adiante. Então, o nível de fluorose que foram encontradas lá, mesmo em pessoas que estavam usando água de abastecimento fluoretada e usando gel dental fluoretado, estavam utilizando flúor em 2 meios, né? O máximo de fluorose que conseguiram encontrar foram essas de manchas, só umas nuvenzinhas, tanto que a própria imagem aqui a gente praticamente não consegue ver, só seria possível de ver ali somente na visualização direta e não por meio de imagem, tanto que o autor diz que nem ele mesmo não conseguiu captar essas alterações dessa fluorose, né, por meio de fotografia. Então, assim, o flúor que nós utilizamos hoje, ele é muito seguro, né? E nós temos um conhecimento já difundido aí por meio de artigos que nos mostra o quanto é seguro utilizar o flúor se for utilizado na técnica, no formato exato, indicando os meios ideais para isso. Uma discussão que é muito grande referente ao flúor é exatamente essa: creme dental na primeira infância. Ele deve ser com flúor ou sem flúor? Eu imagino aí que a maioria de vocês, e eu também até sei pela questão do conhecimento popular, e o que muito foi ensinado por dentistas por muito tempo, era que os cremes dentais para criança deveriam ser sem flúor. Só que hoje, baseado nas pesquisas que já se tem conhecido, né, a gente sabe que mesmo para criança que não tenha controle, né, da deglutição, deve ser utilizado os cremes dentais com flúor, porque é melhor você utilizar ele com flúor, porque você vai estar protegendo mais essa criança contra a cárie, e o percentual de flúor que ele precisa ingerir para causar algum problema seriam uns percentuais bem elevados. Eu vou até mostrar para vocês por meio de uma tabela. Então, os flúors disponíveis que nós temos, os géis dentais com flúor, que nós temos no mercado hoje, são de 1.500, 1.100 e de 500. Então, na criança, eu ficaria aqui, ó, no 1.100. E eu vou até dizer para vocês nos próximos slides. Um dos motivos é o preço, né? Quanto menos flúor, mais caro é. E não tem por que você pagar mais caro num creme dental com menos flúor, sendo que não representa assim um grande risco a utilização de cremes dentais com flúor. É lógico que aí precisa colocar uma quantidade menor, né, de flúor na escova. Então, os artigos internacionais têm indicado sempre géis dentais para criança mesmo, com flúor, só que reduz a quantidade de creme dental que vai ser colocado na escova. Então, na idade menor que 3 anos, vai ser só uma laminha. Tá aqui smear, porque eu fiz o print do artigo, né? Uma laminha bem rasinha, não dá nem para ver aqui o que foi colocado ali, é só para inglês ver mesmo, né? Como as pessoas gostam de dizer, bem pouquinho. Então, na idade passou dos 3 anos, entre 3 e 4 anos, automaticamente essa criança vai ter ganhado um pouco mais de peso. Então, você pode colocar ali meia ervilha, a metade de um grãozinho de ervilha. Então, na idade maior que 6, aí já pode ser ali do tamanho do grãozinho de uma ervilha, e os brasileiros aqui costumam dizer que é do tamanho da unha do dedo mindinho. Então, as pesquisas internacionais têm demonstrado o quê? Né? Que quando a gente utiliza em criança cremes dentais com baixo teor de flúor, ou seja, com 500 ppm de flúor, você tem ali uma redução de 9% da eficácia desse creme dental, né? Porque tem um baixo teor de flúor. Quando você utiliza ele lá no teor comum que o adulto usa, que é de 1.500, você tem um aumento de 6% na eficácia. Então, eu diria ali que você pode utilizar
o de 1.100, né, que geralmente os cremes dentais de criança tem, é o de 1.100 e fica o de 1.500 para o adulto. Mesmo que você possa também estar utilizando o de 1.500 na criança. Só que o ideal é que o próprio pai, né, faça a escovação dessa criança, porque geralmente um cuidador ele não tem todo esse cuidado de verificar se a criança está engolindo o creme dental que está sendo utilizado. Colocar ali uma quantidade bem baixa e depois de ter escovado, dar uma limpada ali, não deixar a criança engolir. Então, o sempre indicado mesmo para a criança é com flúor. Dificilmente vocês vão conseguir estar encontrando aí um creme dental infantil aqui no Brasil que tenha 1.500 ppm de flúor, porque geralmente esses que tem 1.500 ppm eles são muito refrescantes e aí a criança não aceita bem. Geralmente os do Brasil, né, os mais encontrados, são os de 1.100, aqui tá só 1.000, né? Mas é o de 1.100, que é o Tandy, esses bastante conhecidos. Já, ó, por exemplo, eu até coloquei aqui alguns tipos, né, de cremes dentais e vou até dar o preço para vocês que eu até pesquisei na internet. Um creme dental sem flúor para criança, ele custa por volta de R$ 16 e é até um tanto complicado para achar. Não tem por que você estar indicando isso para uma criança. Para um pai fazer isso com a criança, é melhor que ele utilize com flúor mesmo, porque vai ter uma eficácia bem melhor nessa escovação. Já o Tandy, ele custa por volta de... Não sei se vocês conhecem, é um bem antiguinho aí, creme dental de criança, que é o Tandy. Tem ele de uva, de morango, de tutti-frutti. Ele tem por volta de 1.100 ppm de flúor e custa por volta de R$ 40. E já esse aqui, né? Esse rosinha aqui que eu não estou conseguindo ler bem o nome, porque o slide está aparecendo bem pequenininho para mim aqui enquanto eu falo. Ele custa por volta de R$ 32. Então, assim, por que eu vou pagar bem mais caro numa coisa que não é eficaz e que não vai trazer assim tanta segurança em relação à fluorose e tudo? É bobeira investir em cremes dentais com baixo teor de flúor. Então essa tabela aqui, só para que vocês compreendam tudo que eu falei anteriormente, ela traz as doses potencialmente tóxicas. Então DPT é dose potencialmente tóxica. Então nesse primeiro lado aqui da tabela, listou aqui os vários tipos de fluoretos que nós temos, sendo os dois primeiros essencialmente de uso profissional, o flúor, fosfato acidulado em gel, e o verniz é só o profissional que usa. Então aqui nós temos o teor, né? O acidulado tem 12.300, o verniz fluoretado tem 22.000 ppm. Então, para uso profissional, o que nós temos de dose mais elevada sempre são os flúors em verniz. Então, qual que seria a dose potencialmente tóxica para uma criança de 5 a 6 anos de idade que pesa aí por volta de 20 quilos? Ela teria que ingerir ali cerca de 8,7 gramas, no caso do flúor gel, e no caso do verniz, teria que engolir ali meia bisnaga para ser potencialmente tóxica para uma criança que tenha 20 quilos. Lembrando que o flúor verniz, no caso do Durafat, ele tem 10 gramas. Então, se a criança engolir meia bisnaga daquela lá, ela vai ter ali, tá ingerindo uma dose potencialmente tóxica. Quanto aos bochechos fluoretados, a dose potencialmente tóxica, ela teria que praticamente beber, né? No caso, quando for de 0,2%, ela teria que beber ali quase que meio litro. Então, só para que vocês entendam melhor por que eu indico, né, o uso de cremes dentais fluoretados para criança, eu trago aqui essa tabela, né, de doses potencialmente tóxicas. Então, aqui DPT, pessoal, é a dose potencialmente tóxicas, e aqui foi utilizado, né, como base uma criança de 20 quilos, que é uma idade entre 5 e 6 anos. Geralmente elas têm 20 quilos desde que ela não seja obesa, né? Então, os dois primeiros aqui, o flúor gel acidulado e o flúor verniz, é de uso restrito aos profissionais. Então, para que uma criança seja intoxicada por esses dois meios aqui, né, de utilização de fluoreto, a criança, no caso do gel, ela teria que ingerir cerca de 8,1 gramas de flúor gel. E no caso do Durafat, que é o flúor verniz, né, o tubinho ele vem cerca de 10 ml, né, por aí. Então, para
a criança utilizar uma dose potencialmente tóxica no consultório, ela teria que engolir, né? Nem colocar no dente, ela teria que engolir cerca de meio tubinho, né, do Durafat, do Fluverniz. Isso aí dificilmente vai acontecer, porque você não vai querer viver esse problema aí, não. Você vai ter bastante cuidado, tenho certeza. Já quanto os cremes dentais fluoretados, os mais comuns, como eu falei para vocês, o Tandy, esses infantis aí da Frozen e tal, é só olhar lá na descrição do tubo, né? Mas em geral, eles têm 1.100 ppm de flúor. Para uma criança atingir a dose potencialmente tóxica daquele gel fluoretado, né, infantil, ela teria que comer ali uma bisnaga inteira. Aí seria de fato um descuido da família, né, que deixou essa criança pegar aquele tubo lá todo e engolir ele todo. E é muito improvável que ela ia engolir um tubo inteiro, até porque quando a criança pega um tipo de coisa desse para brincar, ela passa na parede, passa nas pernas, passa na barriga e dificilmente ela vai conseguir engolir ali um tubo de creme dental inteiro. Até mesmo a comida que o pai e a mãe colocam na boca, ela cospe uma certa quantidade, só se fosse ali mesmo uma obra do destino para ela colocar na boca e engolir tudo, um tubo inteiro. Então é muito improvável. Por isso que é bem possível de se utilizar cremes dentais fluoretados com criança mesmo. E quanto à solução, né, dos bochechos, nós temos esses dois tipos. O de uso diário, que é de 0,5%, e o de uso semanal, que é de 0,2%. Então, para uma criança, a dose tóxica seria que, no caso do 0,5%, 0,05%, seria quase que meio litro, né? Muito improvável. Embora a gente nunca indique, eu não indico, nunca faço uso de bochechos para criança que não tenha muito controle, né, da ingestão, porque como tem um sabor agradável de menta, de morango, de tutti-frutti, talvez eles engulam uma certa percentual, mas dificilmente vai ser aí meio litro. E já no caso aqui do a 0,2%, teria que ser 111 ml, né? Então é uma quantidade também muito grande. Suplementos com flúor nós já não indicamos, ela teria que tomar ali 100 comprimidos. E isso não é mais prescrito, como eu já falei nos slides anteriores. E no caso de como uma criança iria atingir nessa dose potencialmente tóxica bebendo água. A gente sabe que a dose ideal, né, da água fluoretada, não precisa comprar água sem flúor aí, viu, pessoal, para dar para as crianças. Não pode beber água com flúor, porque a água do abastecimento vem com flúor. Tem gente que tem esse pensamento, vai ter que comprar água sem flúor. Até mesmo, geralmente, essas águas de fonte, água mineral, vem com flúor. Uma ou outra que está ali sem flúor, mas é bem complicado de encontrar. Então, para atingir a dose potencialmente tóxica, uma criança de 20 quilos teria que tomar 143 litros de água. Ali é secar uma caixa d'água. Isso daí é bem improvável. Então, pessoal, a gente finaliza a nossa aula aqui. Eu espero ter conseguido esclarecer muita coisa para vocês referente a isso. Eu vou deixar aqui abaixo o guia de fluoretos, né, do Ministério da Saúde, que foi elaborado por dentistas da Universidade Federal de São Paulo, da USP, da Unicamp e alguns professores da Universidade de Santa Catarina. Ele foi publicado no ano de 2009 e esse daí é o que está em vigor até hoje, né? Está disponível aí para esclarecer os profissionais quanto ao uso adequado dos fluoretos. Então tem tudo sobre o flúor aí, muita coisa que eu comentei aqui na aula é desse guia, então vocês podem estar lendo ele e inclusive baixar, guardar no computador de vocês para que vocês possam usar isso aí em outros momentos, na elaboração de alguma palestra que vocês forem dar. Então é isso. Tchau, tchau. Nossa aula fica por aqui. Em breve eu estarei colocando aí novos assuntos. Bons estudos.